Bom, um evento desse é de tão importância para a minha vida, porque eu estava sentando vendo o doutor Daniel, o doutor Marcelo falar, eu aprendo tanto. Eu acho que é isso que é importante num evento desse, a gente estar junto, aprendendo, porque a nossa sociedade está gritando, né? Está sofrendo muito, e a gente precisa começar a ter consciência do que é a nossa sociedade, das nossas falhas, principalmente. Um ser humano só cresce quando ele começa a perceber que ele tem falhas. Às vezes eu tenho 45 anos, vou fazer 45 anos logo, e eu olho para mim e falo, meu Deus, eu falei nessa área da minha vida tantos anos e eu não percebi isso. Então, é muito importante esse tipo de evento, porque a gente começa a olhar para a sociedade de um outro ângulo e ver como a nossa sociedade ela tem falhas estruturais. O doutor Daniel estava falando do envelhecimento, o doutor Marcelo falou dos desaparecimentos, parecem assuntos distantes até, mas se você observar, são as carências que nós temos em relação a esses assuntos, são as mesmas carências que nós temos em relação aos crimes praticados pela internet e, principalmente hoje no nosso tema, dos crimes aí, sexuais, né, praticados pelos meios de comunicação, não só a internet, mas outros meios de comunicação. Então, hoje, de manhã, eu gostaria assim, de deixar bem livre, e depois eu até peço para o doutor Ricardo, se puder abrir até um pouquinho só de tempo, se for possível, não sei, para uma ou duas perguntas da plateia, porque eu sei que esse tema de internet é um tema meio obscuro ainda, e às vezes pode pintar alguma dúvida aí no pessoal, e eu gostaria de ter a oportunidade de esclarecer alguma coisinha pequena sobre como a Polícia Civil do Estado de São Paulo trabalha em relação aos delitos cometidos em ambientes, né? O doutor Daniel falou sobre meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente, e nós temos a preocupação com esse meio ambiente eletrônico também, e onde nós estamos muito inseridos. Se você andar no metrô, no ônibus hoje, você vê que ninguém mais se olha, né? Todo mundo olha para a tela do seu tablet, do seu iPhone, etc. Então, eu acredito que é uma oportunidade muito importante para nós e para mim também, para aprender um pouquinho. E para fazer jus ao doutor Daniel, que ele falou da técnica de oratória, eu não podia perder a oportunidade de começar contando um caos, né? Eu sou do interior, a gente conta caos. Eu estava lá no shopping de Itu, doutor Daniel, né? Que o senhor deve conhecer bem, e eu estava com um amigo e com meu filho de 6 anos, o André, né? Preciosidade lá que Deus me deu. E eu estava observando uma loja, estava de braços cruzados observando uma loja e pensando, meu Deus, como que o prefeito, o governador, deixa ter uma loja dessa dentro do shopping, né? Era uma loja do Corinthians, que vende camisa. E aquilo me distraiu. E quando eu olhei, cadê o André? O André desapareceu, doutor Marcelo, do meu lado. Eu nunca passei um pavor tão grande na minha vida como aquele momento, uma coisa assim terrível. Saí correndo pelo corredor, falei com o primeiro segurança, por favor, meu filho desapareceu, fecha as portas do shopping, e o segurança, não, calma, daqui a pouco o André veio correndo no corredor, ele tinha se perdido um pouco, estava muito lotado o shopping. Aí, filho, o que aconteceu? Não, pai, é que eu fiquei com medo do símbolo do Corinthians e saí correndo. Aí eu entendi como é difícil a gente perder um filho, né? E a gente pode perder um filho, não só fisicamente, mas moralmente, espiritualmente, e principalmente dentro de uma rede de comunicação social como é a internet. Então, às vezes, a gente acha que o perigo está no momento em que a gente perde o nosso filho no shopping, e às vezes a gente está perdendo os nossos filhos dentro da nossa casa. Isso é uma coisa muito preocupante, que eu gostaria de destacar bastante aqui. Pais, e nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Está na hora da gente começar a acordar e olhar um pouco para isso.
Às vezes, nossos filhos ficam demais na internet, ficam demais nessa rede social, e olha que eu trabalho com isso, é o meu meio de trabalho, né? Eu gosto da internet, mas é um alerta, nós precisamos tomar cuidado. Nossos filhos estão perdendo a capacidade de se relacionar pessoalmente, primeira coisa. Segunda coisa, eles estão expostos a pessoas que têm maldade no coração. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. O tema meu é quais são as dificuldades que a polícia tem, ou que a sociedade tem, de combater os crimes sexuais na internet. Temos aí uns padrões aí que nós colocamos, e que vem tudo a ver com as palestras anteriores, né? A falta de padronização dos procedimentos policiais é uma delas. Nos Estados Unidos, né, como já está muito mais avançado lá a parte de investigação desses tipos de delitos da internet, lá existe uma padronização já do procedimento policial. Infelizmente, no Brasil, assim como não há uma legislação que cuide dos nossos idosos, nós também não temos ainda uma legislação que padronize o trabalho dos policiais civis, dos investigadores, né, que buscam a prova eletrônica, que buscam colocar esse delinquente atrás das grades, ou na malha da justiça. Então, é um problema muito sério, doutor Daniel, esse problema da nossa sociedade, de não entender que é necessário que existam leis firmes, leis severas e justas para vários campos, né, para as áreas de atuação da sociedade, como o idoso, como a internet. Os idosos também, não só as crianças, têm sofrido bastante na internet como vítimas, golpes, né, são aplicados aos idosos. Então, nós temos que ter essa preocupação. E a padronização do trabalho da polícia é uma coisa essencial, e é uma das dificuldades que nós temos para atingir um bom objetivo na investigação desse tipo de delito. E como fazer isso? Educação, né? É o problema, acho que básico do nosso país também, estrutural. Os policiais precisam ter a educação voltada para essa padronização. É isso que nós temos buscado lá na Academia de Polícia, com um curso de crimes eletrônicos, de investigação de crimes eletrônicos, que já tem aí mais de 10 anos, mas de uns anos para cá ele tomou um corpo mais consistente, e nós estamos tentando, assim, colocar uma padronização nesse trabalho, para que o policial saiba o que ele vai buscar, o que ele vai fazer no local do delito eletrônico, e de como ele pode agir diante de um crime sexual cometido dentro da esfera aí, da internet. Outra questão também é a utilização de um IP falso, né, de uma máscara do IP, que é a nosso Internet Protocol, para navegação. Eu fiz até uma anotação aqui sobre o desaparecimento, que o doutor Marcelo falou, para a gente pegar um gancho aí na palestra brilhante que ele fez, sobre o desaparecimento eletrônico voluntário. Criei isso aí agora, viu, doutor Marcelo? Desaparecimento eletrônico voluntário. Assim como existe o desaparecimento da criança voluntária, na rede de internet, também existe o desaparecimento voluntário. E esse desaparecimento voluntário é um dos empecilhos que nós temos para chegar até o autor de um crime na rede. Como funciona isso? Funciona em que o hacker, ou o delinquente, né, ou aí um futuro estuprador, ou uma pessoa que quer violar uma criança, ele utiliza dos meios tecnológicos para se esconder na rede, navegando de forma anônima. E pegando mais um ganchinho, doutor Marcelo, se o senhor me permite, sobre o DNA, né? Preocupação do DNA. E eu até anotei aqui que nós temos também o DNA do hacker. O DNA do hacker é domínio na navegação anônima. Esse é o DNA do hacker.
A dificuldade hoje de nós chegarmos até esse criminoso é essa navegação anônima, tão propalada, e agora, com a Deep Web, né, o doutor Ricardo até pediu para eu falar sobre isso, a gente vai dar uma pinceladinha sobre isso aí, a Deep Web, que é um meio ambiente aí eletrônico, bastante obscuro, que não segue as regras aí da internet nossa, que está aí para todos os usuários comuns. O próprio navegador de internet para a Deep Web, ele já é um proxy anônimo, já é um mecanismo que esconde os dados da navegação da pessoa. Então, quando você entra na Deep Web, você já está com o DNA do criminoso eletrônico. Você já está entrando ali para se esconder de algo ou de alguém que porventura queira saber a sua localização. A Deep Web, ela é um mal assim que eu não tenho nem palavras para descrever o que é aquilo. Eu tentei navegar, eu acho que teve um aluno lá da FADTU, está me ajudando, não sei se ele está na plateia aqui, ele me ajudou, a gente fez uma pesquisa sobre a Deep Web, juro, eu fiquei com um mal-estar no estômago depois que eu naveguei na Deep Web, das imagens bestiais que existem lá, sobre crianças violadas, e assim, é uma coisa espantosa, é absurdo, é uma coisa do mal, não tem como a gente olhar para aquilo e se sentir bem, e pensar que um ser humano tem capacidade de tirar uma fotografia daquela forma. Então, minha preocupação aumentou muito, diante da nossa incapacidade de conseguir chegar nesses autores, dessas pessoas que estão postando na Deep Web, porque hoje praticamente é quase impossível, porque nada é impossível, né? Quase impossível a gente pôr a mão nessas pessoas. Porque a Deep Web, ela segue caminhos de rotas da internet, a internet é baseada em rotas de tráfego de dados, a Deep Web segue rotas alternativas, que não são as rotas normais da internet. Então, provedores lançados no mundo todo, que estão dispostos em vários países que não estão assinando ou não assinaram tratados internacionais de colaboração de investigação da internet, provém essa internet maligna aí, que é a Deep Web, e você tem uma dificuldade muito grande de chegar a esses autores, né, as pessoas que colocam os sites no ar ali, por conta desse DNA do hacker aí, que é da navegação anônima, e nós temos essa dificuldade. Infelizmente, questões técnicas, né, são uma das barreiras que a gente tem. Pouca colaboração dos provedores. Também é outra dificuldade que nós temos. Os provedores de acesso à internet não colaboram muito com as autoridades na busca de um eventual criminoso. Nós temos esbarrado em bastante problemas aí com esse tipo de coisa. Também a falta de conscientização, né, desse pessoal, que, buscando apenas um mercado financeiro, eles esquecem que tem vidas, né, sendo violadas, pessoas sendo destruídas por esse tipo de prática. O crime à distância também dificulta bastante a nossa tarefa, e a falta de colaboração, às vezes, da própria vítima e da própria família, que, com medo de exposição, acaba negando informação para a polícia ou para os órgãos aí de investigação. Eu fiz aí um quadrinho, aí, né, um desenho, para a gente trocar uma ideia sobre essa dificuldade que nós temos em relação às investigações no meio ambiente eletrônico. Nós, os operadores do direito e as pessoas de bem, elas pensam o problema da navegação na internet, dentro da caixa. Isso aí é um termo bastante utilizado em marketing, né, em aulas de venda e tal. Nós pensamos dentro da caixa. O que seria, então, pensar dentro da caixa? Nós somos limitados por vários fatores,
enquanto o criminoso pensa fora da caixa. Ele pensa de uma forma que nós, os operadores de direito, às vezes nem alcançamos o pensamento dessas pessoas criminosas. E é importante que hajam estudos dentro da investigação criminal para que a gente descubra como é essa mente criminosa, como ela age fora da caixa. E é muito difícil. Os hackers e crackers e pedófilos da vida, dentro da Deep Web e de outros ambientes, eles têm fóruns de bate-papo, fóruns em que eles trocam informações, mas que para nós conseguirmos entrar nesses fóruns, nós temos que provar para eles que nós somos da patota deles, que nós cometemos crimes na internet também. E aí começa um problema jurídico, um problema também ético, né? Em que o policial, eu trabalho também um pouco com inteligência policial, e tem um termo na inteligência policial que é infiltração, né? O policial, às vezes, precisa se infiltrar nessa comunidade. E tem que fazer isso dentro da caixa. E isso fica complicado, porque para ele se infiltrar, ele vai ter que sair da caixa um pouco. Não é do armário, tá, pessoal? Sair da caixa. Tá bem? Ele vai ter que sair da caixa e ele vai, às vezes, ter que cometer algum crime, com o objetivo de pegar o criminoso maior. Então, o primeiro aí, as paredes da nossa caixa, né, que nos impedem, é a própria lei, é o próprio ordenamento jurídico. O policial, o Ministério Público, o Judiciário, os advogados, nós precisamos trabalhar baseados na lei. E vem o problema, né? Do elevador aí, né, doutor Daniel? Eu não sei se ele saiu, o doutor Daniel saiu. Veio o elevador, como que ele falou? Isso, é a mesma coisa, né? Imagine em relação à tecnologia da informação. Que cada dia sai um notebook diferente, um computador diferente, um dispositivo eletrônico diferente, e as nossas leis andam, né, de escada, né, quando muito. Então, nós temos aí o primeiro obstáculo para atingir o nosso bom objetivo, que é conseguir identificar essas pessoas dentro de uma rede de informática. Aí. Outra parede do nosso quadrado, aí, da nossa caixa, são os princípios morais e religiosos. Esse povo que mexe com pedofilia, eles perderam já há muito tempo, ou nunca tiveram, talvez, esses princípios que o papai e a mamãe nosso passou para a gente lá na infância, que é feio mentir, né? O pedófilo é um mentiroso de carteirinha, o hacker, ele estuda a arte da mentira para poder invadir um dispositivo. Enquanto isso, nós aprendemos lá com o papai e com a mamãe que nós não devemos mentir, né? A gente não deve violar a outra pessoa. Então, nós temos princípios morais e religiosos que também impedem o policial de fazer uma boa investigação fora da caixa. Bom, outra coisa, a navegação anônima. Essa navegação anônima, ela se opera, como eu estava dizendo, com um proxy anônimo. Eu gosto de explicar isso, porque muitas pessoas às vezes não conhecem, é um termo próprio de redes de computador, e o proxy anônimo funciona como uma barreira, que ele impede o acesso externo da internet a uma determinada rede. Então, se você pensar que aqui tem uma rede de computador, né, uma rede de internet, e você utilizar um proxy para acessar a internet, o que você vai ver lá de fora, olhando para essa rede, vai ser o número do IP, o número do protocolo de internet do proxy. Você não vai ver o número verdadeiro da rede. Então, como que o hacker utiliza? Ele utiliza um proxy anônimo, que são serviços dados aí em alguns países gratuitamente, com listas de proxies anônimos, listas de IPs anônimos,
em que ele pode acessar a rede se escondendo atrás deste proxy. E às vezes este proxy é escondido atrás de outro proxy e assim por diante. Então, quando você vai fazer uma investigação baseada no número do IP, né, do número de protocolo de internet dele, você vai descobrir que, primeiramente, esse IP veio lá do Japão. Aí você quebra o provedor lá do Japão, e o Japão indica que está no Paraguai. Aí você vem para o Paraguai, quebra lá, tem que pedir autorização judicial, tem que conseguir lá que a lei do Paraguai autorize. Aí o provedor, vamos dizer que fale, não, tudo bem, eu também vou informar de onde veio o acesso. Veio lá do Japão de novo. E assim por diante. Então, quanto tempo leva uma investigação se o cara usar um proxy anônimo com 3 proxies anônimos, espalhados pelo mundo? Então, nós temos essa dificuldade muito grande, que é invencível, assim, de primeiro momento, mas a gente só consegue chegar até o autor vencendo isso, com uma palavrinha que todos nós devemos ter, né, dentro da gente: persistência. O investigador tem que ser persistente. O policial tem que ser dedicado ao que faz. Não tem que fazer pelo que ele vai receber no final do mês, porque se fosse, nem saía de casa, né? Ele tem que fazer porque ele quer ver uma sociedade mais justa. Então, a persistência e a insistência de um policial é que faz chegar até esses autores. E nós temos excelentes resultados dentro da Polícia Civil, bons resultados, né? A gente, quando persiste, a gente acaba chegando, desbaratando quadrilhas de pedófilos, de jogo eletrônico na internet, várias coisas boas aí que a polícia tem feito, que às vezes não sai na mídia, porque a mídia não se interessa muito com coisas positivas, né? Se interessa mais com as coisas negativas, talvez. Bom, e outra parede da nossa caixa: despreparo técnico, desconhecimento do que é o mundo da internet, de como os hackers se utilizam da internet, como é o pensamento desses hackers e quais os meios técnicos que nós temos para chegar até esses autores. Por isso, a importância desse seminário, por isso a importância de cada curso que se dá nessa área. A gente vê que é uma área muito carente ainda, as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Eu levaria aqui 3 dias falando desse tema, então é apenas uma visão geral da situação, mas o despreparo técnico é ainda um impedimento para os policiais. Eu estava falando com o doutor Marcelo ali, né? Muita gente talvez falou, nossa, o doutor Marcelo falou ali da polícia, o doutor Luciano vai ficar bravo. Não, eu fiquei feliz, porque é isso mesmo que o doutor Marcelo falou. Nós temos uma polícia centenária, que tem enraizado a cultura no policial, de vários jargões policiais, de vários problemas que trouxeram aí desde o início da polícia lá, né, desde o Império e tudo mais. Então, é muito difícil você pegar um policial que está envelhecendo, como o doutor Daniel falou, a polícia está envelhecendo. Nós olhamos nas carreiras policiais hoje, nós só vemos pessoas acima de 40 anos de idade, 45 anos de idade, e então nós já nos preocupamos. É muito mais difícil você pegar um policial que tem 30 anos de carreira, quase para se aposentar, e querer ensinar para ele conceitos de rede. Fica difícil, né? Você está falando, o coitado já está pensando na aposentadoria, está pensando em sair da polícia, já não está mais com a cabeça fresca, voltada para aprender coisas novas. É muito difícil a gente motivar um policial dessa forma. Você está com 25 anos de polícia. Então, os quadros da polícia precisam ser renovados também, né? E o aposentado, o policial velho, está inserido dentro daquilo que o doutor Daniel falou, do desrespeito ao velho, né, ao idoso. O policial chega, é tratado da mesma forma, doutor Ricardo. Às vezes ele está com 25 anos de polícia e ele está lá no plantão, trabalhando à noite. Não tem mais pique, não tem mais físico. Eu tenho 45 anos e já não me sinto mais tão bem de passar um plantão a madrugada toda acordado, né? Vou levar uns 3 dias aí para me recuperar depois.
E a gente já começa a ficar velho, sentir que está velho quando eu percebi isso, quando você vai lá no caixa eletrônico do banco, né? Antes eu ficava lá vendo os velhinhos tentando digitar aquelas letras lá, eu falava, meu Deus, olha, coisa tão fácil, esses caras ficam enrolando a fila aí, né? E eu me peguei esses dias lá na fila do banco, eu olhava para aquelas letras e não conseguia achar meu negócio lá no meio, rapaz. Já comecei a ficar preocupado, será que o alemão está me pegando, né, o Alzheimer? Mas tudo bem, a gente vai chegando lá. E essa falta de consciência de que o problema pode acontecer comigo também é um problema muito sério. Bom, e fora da caixa, como que é o negócio? E para sair dessa caixa, trabalhar e tentar fazer algo diferente? O hacker utiliza-se de engenharia social. Isso é um termo próprio, militar, e de inteligência militar. Engenharia social, ele é um engenheiro da sociedade. Ele busca estudar o comportamento da vítima para poder violar a vítima. O engenheiro social, ele não aplica, não pensem que os hackers e pedófilos, eles estão aqui na rede por acaso. Existem sim, eu vou falar já, os pedófilos aí ocasionais. A gente já fala um pouquinho sobre isso. Mas os verdadeiros pedófilos, os verdadeiros criminosos eletrônicos, eles são profissionais do crime. Eles estão ali visando lucro ou visando alguma satisfação pessoal. E eles estudam e se aplicam no estudo para cometer o crime, para violar a vítima, para conseguir dados sensíveis da vítima, informações. Então, a engenharia social é o estudo de como enganar a vítima, de como você conseguir informação alheia, informação ou dados que nós chamamos de dados negados, né? Tem os dados que não são negados, que estão disponíveis, e esses dados negados são aqueles que estão de poder de uma vítima, de uma instituição, de uma empresa, que não estão abertos às outras pessoas. E a engenharia social faz isso. É um ataque, assim como a invasão de computador é um ataque, a engenharia também é um ataque do hacker, só que ele é voltado para a pessoa humana, não é voltado para o sistema de primeiro momento, ele consegue. Qual que seria, aí, então, na prática, uma prática de engenharia social, um caso de engenharia social? É aquele e-mail, né, do Bradesco que chega para você, dizendo para você recadastrar a sua senha. Aí você fala, poxa, eu nem lembrava que eu tinha conta no Bradesco, eu nunca tive conta do Bradesco, né? Chega o e-mail para você. E às vezes a pessoa acaba clicando naquele link ali e acaba contaminando o seu sistema. Isso é uma prática de engenharia social indireta, porque ele utiliza uma ferramenta a lei, né, do contato humano, mas uma engenharia social. É muito interessante esse estudo, daria para falar uns 2 dias também, é um estudo bem complexo da engenharia. Também o conhecimento das redes de computadores. Os criminosos, como eles trabalham fora da caixa, eles se preocupam com o estudo das redes de computador. Eles são pessoas que têm um conhecimento, pelo menos acima da média, das redes de computador, como elas funcionam, como eles podem ocultar os seus arquivos dentro da rede, como eles podem, por exemplo, armazenar vídeos pornográficos infantis no seu computador, né? Não no computador dele. Isso é uma prática comum. Ele invade o seu computador e ele armazena lá no seu HD as imagens de pedofilia. Então, nós temos esse tipo de problema, porque os nossos policiais, os nossos operadores do direito, precisam se interessar por conhecimento de redes de computador, e é inegável. Eu estava falando com o Dr. Cídio, o Dr. Cídio estava contando de um caso lá, que ele teve um sucesso na defesa dele, que ele descaracterizou, né? Posso usar essa palavra? Isso, né? Descaracterizou uma prova eletrônica que estava dentro do processo, e ele absolveu os clientes dele, porque ele conseguiu enxergar que aquela prova eletrônica ela não estava produzida adequadamente, e conseguiu mostrar para o judiciário que essa prova era uma prova eivada, contaminada aí, com
a prova ilegal, né? Com a ilegalidade. Bacana, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre as redes de computador. A navegação anônima também, para eles, é uma liberdade, né? Enquanto a gente é preso nos nossos padrões, o hacker aí tem a liberdade. Nós temos algumas ferramentas, vou passar rapidamente isso daí, eu não quero me estender muito, que são ferramentas que a polícia utiliza hoje para fazer as investigações aí no ambiente eletrônico. Eu gostaria de falar rapidamente. Nós temos 3 tipos aí: ferramentas orgânicas, virtuais, de registro e de software. A primeira é a orgânica, né? Que são o pessoal, né, as delegacias de polícia, o pessoal envolvido mesmo com o crime eletrônico. Aqui em São Paulo, nós temos uma delegacia de polícia, no estado todo, que está no DEIC lá, que ela é especializada nos delitos informáticos. Então, nós temos uma unidade no estado de São Paulo, né? É pequeno o estado de São Paulo, né? Mas nós temos uma unidade, tá bom? É uma unidade sobrecarregada de trabalho, pessoal muito dedicado, mas, infelizmente, nós só temos uma unidade no estado de São Paulo inteiro. Nós temos também aí a ferramenta de registro, e se alguém quiser até dar uma notadinha, é legal. Esses sites são ferramentas que nós utilizamos, ferramentas de registro de domínios, ferramentas de domínios de número de IP, que nós utilizamos para fazer a pesquisa dos números de IP nas nossas investigações. São aí disponíveis para vocês, são ferramentas importantes, né? E os sites de pesquisa genéricos também, aí, Google e etc., também são utilizados na investigação e são utilizados na engenharia social também, né? Se você quer saber de uma pessoa, basta você ir no Google, lá, doutor Marcelo, e digitar o nome da pessoa, você vai ver o que acontece. O doutor Daniel falou também sobre a imortalidade. Isso me chamou a atenção, né? O ser humano gostaria de ser imortal. Nós já conseguimos, de certa forma, isso no Google, na internet. Vai você dar uma deslizada, uma pisada na bola para você ver, e seu nome cair na rede. Você está imortal, né? Nunca mais você vai conseguir tirar tudo que está na rede em relação a você. E acontece até a morte também, né? O seu nome fica imortalizado, mas você acaba morrendo socialmente. A internet acaba matando você socialmente. Então, a internet é um meio de comunicação violento, que precisa de regras e precisa ter um olhar da nossa sociedade. Bom, também temos aí as ferramentas de software, e a polícia trabalha com esses 2 softwares, principalmente na parte de perícia, né, de recuperação de dados dos HDs, de iPhones e tudo mais. Nós temos principalmente esses 2 softwares aí, que é o InCase e o Autopsy, que fazem aí a recuperação dos dados perdidos, deletados, que são deletados das nossas máquinas. Muita gente pensa que depois que você deleta o arquivo, ele desaparece do seu computador, né? É um engano isso. Ele fica registrado no seu computador, no HD, e é possível fazer uma recuperação desses dados mediante alguns procedimentos e com alguns softwares, tá bom? Então, algumas ferramentas que nós temos. Nós temos a doutrina aí de proteção integral, né, que a Constituição Federal adotou para criança e adolescente, e eu coloquei aí um pouquinho da lei, pode ficar tranquilo, não vou ler a lei inteira, né, porque, né, aí já está gostoso o ambiente, escurinho, daqui a pouco está todo mundo dormindo. Mas a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente a partir do 240, trata basicamente do crime de pedofilia. A gente fala pedofilia entre aspas, porque não está aí o termo pedofilia na lei, mas ele aonde a gente se pega para tentar punir uma pessoa que comete o crime de pedofilia. E a prova eletrônica, eu gostaria de deixar isso bem estampado, é importante para vocês que vão ser advogados, para nós, os operadores do direito como um todo, porque para provar o que está no papel é uma dificuldade. Às vezes é muito linda a lei, né, doutor Sidney? Não é verdade? É linda a lei. Mas para você provar aquilo que está no papel, é um trabalho árduo
E aí que os advogados têm que trabalhar para também mostrar que aquela prova não é uma prova digna, né, de estar no processo e nem pode servir de base para uma condenação. Trabalho bonito que a gente tem que aprender a fazer. Por exemplo, eu estava conversando com o Dr. Sidney ali, ali atrás. Na lei aqui, fala de criança e adolescente. Não tem nenhuma dúvida. Todo mundo sabe que criança é até 12 anos e adolescente de 12 para cima. Não tem nenhuma dúvida. O problema é quando você pega no HD de uma pessoa acusada, uma imagem de um adolescente sendo submetido a algum abuso sexual, e você não tem aquele adolescente na mão. O pessoal aí que fez curso comigo, eu já falei isso, está escutando de novo. Quem mandou vir, né? Vai escutar de novo. Não tem o adolescente na mão, mas você tem a imagem lá, de uma mulher ou de um homem aparentando ser menor de 18 anos, sendo submetido a um abuso sexual. Precisamos provar que trata-se de um adolescente. É uma questão só que nós temos dentro da lei criminal, né? O estatuto aí já partiu falando sobre a parte criminal, que é importante de destacar. A importância do trabalho da polícia, dos advogados, dos juízes, promotores e defensores, é justamente isso. A gente tem que ser guardião da lei. Nós temos que preservar o direito individual da pessoa e fazer provas que sejam legais. Isso é uma coisa que é muito difícil, agora parece que tem uma parte da polícia que acordou, né, para isso, que o delegado de polícia não é aquele cara que vai lá e prende a pessoa e joga dentro do cárcere e cumpre a coisa burramente, não se prende a parâmetros jurídicos. Nós somos juristas também. Nós precisamos ser, assim como os advogados, e eu graças a Deus, não tenho conflito com advogado, nunca tive, né, porque eu tenho essa visão, que o advogado está ali para que apareça a verdade naquela situação. Assim como é o meu objetivo também. Então, quando nós temos objetivos comuns, aparecer a verdade, não tem conflito. Não é? O conflito acontece quando a gente tem uma ideia errada da nossa existência e por que nós somos profissionais do direito. Eu queria até parar para deixar a oportunidade para as duas perguntinhas aí, que se o doutor Ricardo permitir, para não atrasar a outra palestrante, né? Não atrasar. E eu queria já agradecer, antemão, Ricardo, obrigado por você ter me convidado, viu? Lembrado do meu nome. Obrigado. E estou à disposição aí para falar um pouquinho mais sobre isso, com perguntas. Eu acho que vai ficar mais interessante. Eu vou pedir a palavra, posso, doutor? Fique à vontade, doutor. Desculpe, doutor. A Comissão da Mulher é assim mesmo. Olha, nós estávamos lá trabalhando, que a gente faz assistência às nossas colegas advogadas, né? E apareceu uma colega advogada trazendo um problema, eu gostaria de saber o seu parecer, porque é uma situação delicada. Ela disse que chegou em casa e descobriu que a filha, adolescente, que começou a ser adolescente agora, estava tirando, inclusive naquele momento, fotografias passando pela internet sem roupa. Jesus. Para o namoradinho, o primeiro namoradinho. Então, eu gostaria de saber seu parecer. Meu parecer é triste. Aí é real isso aí. Olha, o problema da rede, eu não sei o caso específico, o problema da rede, que nem tudo que você vê aqui é real. Começa por aí. Então, às vezes aparece o bonitão, né? O Brad Pitt brasileiro, pedindo para você tirar a roupa aqui desse lado, e o Brad Pitt não é nem bonitão, e às vezes nem homem, que está do outro lado. Não sabe nem o que é que está do outro lado. Esse que é o problema. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra lá em Salto, no Dia Internacional da Mulher, e a palestra baseou em 15 minutos, e foi muito boa. Hoje não foi possível fazer isso. Eu projetei na tela o MSN e fiz um adolescente da plateia conversar com 3 meninas da plateia. E aí eu pedi, num determinado, eu falei, pede para elas tirarem a roupa.
A delegada da mulher que estava sentada no coisa, a doutora Mazé, quase teve infarto. Pulou e veio até no pau. Luciano, olha o que você... Fica tranquila, Mazé, eu sei o que eu estou fazendo. Ela pede para tirar a roupa. Ele pediu para as meninas tirarem a roupa. As meninas, pois não, vou tirar. Desligou. Ficou aquele silêncio na plateia. Quando voltou a imagem, era um homem de 45 anos de idade que estava conversando com o adolescente. Eu pedi para um amigo projetar uma imagem de mulher, de meninas, na internet, e o adolescente estava se achando, né, falando com as 3 meninas, e quem estava sendo a vítima era ele. Né? O pedófilo, meu amigo, que eu pedi para fazer o papel de pedófilo, estava enganando o adolescente na plateia, a meu pedido. Então, a mente maligna desse pessoal é muito mais profunda do que nós imaginamos. Nós não conseguimos, na verdade, entender qual é a maldade que está nessa mente, porque nós não fomos ensinados, graças a Deus, né? Nós não fomos ensinados a ter essa malícia, essa maldade. Então, eles, lá, infelizmente, estão dominados, né, pelo mal da mente, e a gente, isso que é o problema. Ele estava tirando a roupa para o namoradinho, será? Será que esse namoradinho já não estava fazendo a gravação de todas as imagens dela ali? Onde vai parar essas imagens? Né? Vai ser imortalizada, como eu falei, na rede social? Nunca mais vai sair. Talvez vá para a fazenda lá de Itu, né? Quem sabe, né? Acaba indo lá para a fazenda, do programa da fazenda de Itu, né? Pode ser. Mas eu não queria entrar no programa por essa porta, não, é meio feio. Né? Eu oriento essa mãe a procurar o psicólogo, né, conversar com essa filha muito, explicar para ela como isso daí é grave, porque ela já está, eu acho que o psicólogo pode ensinar isso melhor do que eu, mas ele já está com um problema moral bastante grave, né, doutor? Não sei, já está bem contaminadinha, precisa aí de um tratamento, né? Ela e a família, porque vai afetar bastante. Respondi, doutora, a pergunta? Obrigada. Pois não, mais uma só, daí eu já tiro o sofrimento de vocês. Bom, eu não faço por 2 motivos. Um, que eu não tenho dinheiro. Não, brincadeira, eu não faço. Eu, Luciano, prefiro não fazer. Acho que é inseguro o ambiente. Acho que é inseguro ainda. Apesar de todos os mecanismos de segurança que são bons, tem um fator que é problemático nessa relação sistema seguro e nós. E é nós. Nós somos problemáticos. Nós somos o elo fraco da cadeia de segurança. Não é o sistema. O sistema é ótimo. Não vai ter violação nenhuma. O problema somos nós. Nós vamos acabar, em algum momento, sendo violados pela engenharia social, pela inteligência maligna que está lá, e vai acabar pegando a minha senha e meu login e tudo mais, e vai conseguir fazer o acesso e vai roubar o nosso rico dinheirinho. Esse que é o problema. Então, por isso que eu não faço. Não é porque eu não confio no sistema. Não é. O sistema é bom. Eu não confio em mim. Que se eu começar a acessar o sistema, uma hora eu vou dar uma pisada na bola e eu vou acabar entregando o ouro para o bandido. Entendeu, doutor? Pois não. Acho que eu só tenho... Desculpa, doutor, tem mais uma pessoa? Eu vou repetir então. Ela perguntou se era seguro fazer pagamentos pela internet, pelo Internet Bank. Aí a resposta foi aquela que eu dei. É seguro, mas quem é inseguro no elo de ligação aí é o ser humano. Né? Onde os hackers vão bater não é no sistema. Raramente acontece do hacker violar o sistema do Internet Bank. Não é assim. Ele vai violar a pessoa. Ele vai engenhar sobre a pessoa e vai conseguir os dados sensíveis dela e vai furtar. Então, se a senhora usa a Internet Bank todo dia e tem esse conhecimento, esse ensino de segurança da informação, tranquilo.
Agora, se a senhora não tem, eu, por exemplo, tenho, mas eu piso na bola comigo mesmo às vezes. Então, eu prefiro nem mexer. Entendeu? Pois não, senhor. Espera só um momentinho, por favor, ela está falando aqui. Não, desculpa. Boa pergunta. Pode fazer a sua pergunta? E já vou encerrar, doutor Ricardo, para não atrasar muito, tudo bem? Isso. Só rapidinho. Funciona do mesmo modo como se é feito num crime normal. Chegou ao teu autor e ele é menor, ele vai responder pelo ato infracional que ele cometeu. Mesma coisa. E a sua resposta é a mesma resposta do Internet Bank. É seguro, mas nós somos inseguros. Então, o advogado que tem lá a certificação digital tem que tomar cuidado no seu escritório. Eu vou encerrar para não atrapalhar o restante. Então, eu ia falar isso. A pergunta dela foi o seguinte: como funciona essa investigação quando o menor é o perpetrador da violência? Ou seja, ele que é o hacker, é ele que está postando foto de exploração sexual, e o professor disse, então... Que é tratado da mesma forma de um ato infracional normal. Chegando até ele, ele vai responder pelo ato infracional, sujeito às leis, aí o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Doutor Ricardo, eu queria agradecer, finalizar, obrigado. Eu sei que o tema estenderia bastante, mas não temos tema. A gente já está formatando um curso, até eu peço licença para o doutor Ricardo, estou formatando já um curso específico para profissionais do direito, sobre provas eletrônicas, sobre como fazer essas provas e como olhar para essas provas como advogado também. Nós estamos fazendo um curso que vai sair em breve. Se alguém quiser meu contato depois, vai ser um prazer atendê-los aí, até informar desse curso, pretendo fazer até aqui em São Paulo também. Tá bom? Muito obrigado.